Pois é. E aí a gente vê como tem tudo a ver, né? Um Cristo consolado e, ao mesmo tempo, a gente lê assim que ele veio trazer a espada. E a gente diz assim, como é que pode falar em paz e está logo falando na espada? Mas o texto é a espada simbólica. Não é aquela espada que vai furar alguém ou machucar, mas vai machucar. Porque pensar dói. E, principalmente, se reconhecer. É extremamente difícil. Não é? Então, é por isso que todos nós que temos conceitos que adquirimos ao longo da, eu digo até dessa existência, não estou nem falando das demais, mas todos nós, por formação, tivemos uma maneira de refletir Jesus, o céu, a terra, todas as coisas, principalmente que boa parte veio já da religião católica, da religião evangélica, né? Aí, não muito associado ao processo reencarnatório, como a doutrina espírita nos traz. E aí, de repente, renovar o pensamento, da cabeça para pensar, para entender a justiça divina, né? Como não iria na nossa cabeça, quer dizer, que sempre aceitou como um fato uma só existência, né? Como seria difícil a prática dessa justiça divina, né? Com experiências tão diversificadas entre as pessoas. Então, é por conta de trazer essas reflexões que Jesus veio trazer, falar do reino, né? O reino dentro de nós, que a gente fosse em busca, que a gente tem todas as condições para desenvolver as virtudes, mas que estão aqui, ó, na semente, aqui dentro. E que a gente precisa aprender a primeira coisa, que é a humildade, para poder desenvolver as demais. E aí isso se torna, às vezes, muito difícil, é uma verdadeira espada, né? Porque vem a espada que nos atinge mesmo, a gente vai parar para pensar e se reconhecer. Reconhecer as qualidades é fácil, que é medonho, mas já, quando a gente parte para refletir as nossas falhas, a gente busca se defender. Né? Eu sou assim, porque eu fui criada assim, e por aí. Né? Então, é difícil a gente reconhecer, né, o que temos dentro de nós a transformar. Ao mesmo tempo, Jesus veio trazer não só essa transformação íntima, mas ele é judeu e veio para um mundo que falava como os ensinamentos de Moisés, mas de uma forma muito mais dogmática, né? Assim, não matarás, como fosse fora o próprio Moisés, né? Apesar de apregoar o ensinamento divino, pronto, caiu, mas voltou. Né? Ele se deparou e muitos foram a espada, né, no pescoço. Mas Jesus veio falar para os judeus, né, principalmente aqueles que ele mais brigou, né? Tá? Ele veio brigar com aqueles que sabiam da lei, que conheciam a lei, para que eles refletissem. E isso foi o motivo de tantos confrontos que levou Jesus, né, ao madeiro. Por quê? Porque não era fácil transformar um pensamento. Né? Às vezes, dentro de uma mesma família, aqueles que conseguiam entender e aqueles que não admitiam esse novo ensinamento. É um verdadeiro conflito. Por isso que ele veio, às vezes, separar as pessoas dentro da própria família.
um sentido, a ideia não era separá-las, mas é que, na reflexão, uns conseguiram, os mais humildes conseguiram aceitar, porque sabiam que eles estavam ávidos de conhecimento. E os outros, muitas vezes, estavam no seu orgulho, né, de não aceitar, mudar o pensamento. Como ainda hoje, nós com nossos preconceitos. Nós temos muitos. Então, com isso, é difícil a gente ver o mundo, ver a todos como irmão. E quando a gente vai para o Evangelho, falando do Cristo Consolador, né, mas mostrando que esse consolo que ele traz, né, faz parte de você ir em busca dessa mudança, né, você aceitar, ter a resignação. E ele diz que o jugo é leve, porque a lei que ele apregoa é a lei do amor. É verdade. É até bem mais fácil, né? O jugo baseado no amor. Mas quando ele fala nesse amor, que a gente fala assim, amai os vossos inimigos, ou aqueles que falam mal de você, aqueles que lhe perseguem, aqueles que lhe odeiam, né? É claro que a gente fala ódio, mas aqueles que falam mal de você, que lhe perseguem. Aí então, nós temos então essa, como caiu a rede, a gente se perde um pouco no que a gente estava a comentar. Entretanto, eu acho que é esse detalhe que a gente precisa ver, né? Se a gente começa a exercitar o amor, a gente vai ficar bem mais feliz. É por isso que, mesmo, a gente tem certeza que Jesus entende as nossas falhas, né, de uma maneira muito mais leve quando a gente está exercendo ou buscando seguir a lei do amor. Então a gente faz, não é porque a gente quer o reino de Deus e ir embora, não, é porque vai fazer bem para a gente. Então é isso que eu vejo no Cristo Consolador, nesse episódio da gente pensar na justiça divina, né, como uma justiça bem mais leve, porque nos ama e cobra apenas que amemos nossos irmãos. O apenas, é óbvio que ainda é difícil para a gente. Amar aqueles que nos amam, amar aqueles que estão ao nosso lado, nossas escolhas, os nossos amigos, esse realmente é muito mais fácil. Agora, levar isso para quem nos cerca e para aqueles que estão distantes, né? E você vendo tantos desmandos muitas vezes, se torna difícil. É por isso que a gente precisa da oração, né, como fórmula para nos fortalecer. Então é isso que eu queria comentar a respeito dessas duas passagens.